Meus queridos de nono, bom dia a todos. Vamos dar um último passo no nosso assunto de função. É justamente o estudo da função, tá? Do segundo grau. Só relembrando aqui, ó, uma revisão da relação que vai existir com o delta e com as raízes, ó. Então, o coeficiente A, ele sendo menor do que zero, ou seja, ele sendo negativo, a gente tem a concavidade para baixo. E o coeficiente A sendo positivo, a concavidade a parábola aqui no caso é para cima, né? Então, em relação ao delta, se o delta for um delta maior do que zero, tá? For um delta positivo, a gente vai ter duas raízes aqui em ambos, nesses dois exemplos aqui. Se o delta for igual a zero, a gente tem uma única raiz, tá? E se o delta a gente não tiver a possibilidade de ter esse delta for um número negativo, a gente tem esses dois casos aqui onde a parábola ela não passa no eixo x, não corta o eixo x, tá? Então vê, isso aqui vai ser importante porque o estudo do sinal da função do segundo grau vai ser justamente para quais valores eu colocar em x, eu vou ter um y positivo, negativo ou igual a zero, tá? É justamente isso que é o estudo dos sinais. Quais são os valores que eu atribuí na x? Esses valores que eu vou atribuir x, eu vou ter um y como? Na verdade é isso, o valor de y vai ser positivo, vai ser negativo ou vai ser igual a zero, tá? Então vê só, todos os resultados que a gente vai envolver nos exemplos, esses desenhos aqui, tá? Então, para todo valor que está acima do eixo x, a gente vai ter como positivo, aqui ó, positivo, 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 positivo acima do eixo x, e para todos os valores abaixo do eixo x, a gente vai ter como negativo, ou seja, aqui ó, negativo, vai ser valores negativos. Isso aí a gente vai ver bem lá na frente, quando eu fizer dois exemplos que eu peguei aqui, ó. Então, vê só, a gente vai estudar o sinal dessa função. X ao quadrado menos 7x mais 10. Isso aqui, primeiramente, a gente vai ter que determinar as raízes, tá? As raízes. Para determinar as raízes, bora primeiro ver se essa função aí, qual o jeito que ela vai se comportar de acordo com esse delta. A gente sabe que delta, deixa eu só dar uma olhada aqui, tá certinho. Esse delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Então delta vai ser igual, o coeficiente b é menos 7, então tá aqui, menos 7 ao quadrado, menos 4. Esse menos 4 vai multiplicar o a e o c. O a aqui é 1 e o c é 10. Ok, meus queridos? Então, para determinar o delta, menos 7 ao quadrado vai dar 49, menos, isso aqui tudo vai dar negativo, menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por 10 vai dar 40. E a gente acha que esse delta é 9. O que é que a gente já pode tirar de conclusão? A gente vai ter duas raízes, tá? Então, vai ser esse primeiro momento aqui. Agora, para determinar qual é a concavidade, o A, como é positivo, ou seja, o A maior que zero, a concavidade é para cima. Então, a gente vai ter esse desenho aqui, ó. E aí a gente vai determinar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta, dividido por 2, que vai multiplicar o A. Então, x é igual a menos, o b ele é menos 7, mais ou menos a raiz desse delta que a gente descobriu que é 9, 2 que vai multiplicar o A que é 1. E aí a gente resolvendo, x vai ser igual, menos com menos vai dar mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3,
Isso aqui tudo dividido por 2. 2 multiplicado por 1 é 2. E aí eu já resolvendo aqui de cabeça, ó, as duas raízes, vai ser 7 mais 3 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 7 menos 3 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí a gente tem as raízes 2 e 5. Então, o nosso gráfico, agora partindo para aqui para o estudo, o gráfico vai ser desse tipo aqui. Vai ser desse tipo. As raízes 2, aqui é o 2 e aqui é o 5. E aí, isso aqui é o eixo X, tá? E aí a gente vai dar uma olhada. Tudo que tiver acima é positivo, o que tiver abaixo, esse pedacinho aqui vai ser negativo. Então, vê, aqui, para esses valores aqui, que passa aqui, onde eu vou fazer o risquinho aqui, ó, para esses valores aqui, a função vai ser positiva. E esses valores aqui também vai ser positivo, ou seja, se a gente jogar valores para x que está antes do 2, a gente vai ter o y positivo. Se a gente pegar valores que vai estar depois desse 5, a gente vai ter o y vai ser positivo. E aqui dentro, se a gente pegar valores que vai estar aqui dentro, entre 2 e 5, o y vai ser negativo. A gente tem o valor de y negativo. Então, para y maior do que 0, ou seja, o resultado da nossa função, vai ser positivo. O y ele vai ser positivo para valores de x menor do que 2, ou seja, a gente pode pegar 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, isso aqui é infinito, tá? Então, a gente vai ter um y aqui, ó, porque está positivo, eu coloquei um sinalzinho de mais justamente para facilitar. A gente vai ter resultados de y positivo para x menor que 2, ou seja, para x, para valores de x que eu puder colocar até o 2, certo? Para a esquerda aqui é infinito. O mesmo para o 5 aqui, ó. Ou x maior que 5. X maior que 5. Já para y igual a 0, ou seja, quais são os valores que a gente vai atribuir a essa função para y ser 0? O 2 e o 5. Então, x vai ser igual a 2 e x igual a 5. Ou seja, quando eu colocar o 2 e o 5, que são as raízes, a função vai ser 0. Claro, né? Porque a gente viu o que é a raiz. A raiz é justamente o ponto da função onde o y é 0. Então, para y igual a 0, a gente tem x igual a 2 e x igual a 5. E para o y ser negativo, ou seja, quais são os valores para que a gente tenha esse y negativo? É justamente nesse intervalo aqui, ó. Vai ser o x, aqui ó, o x variando entre 2 e 5, ó. Certo, meus queridos? Isso aqui é uma variação, ó. O x pode assumir valores entre 2 e entre 5, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. A gente vai ter o y negativo, ou seja, isso aqui é justamente o que vai nos interessar. Isso aqui é o estudo dessa função, x ao quadrado menos 7x mais 10. Primeiro, a gente procura as raízes, vê a relação do discriminante com o coeficiente a, tá? Então, vê, como a gente descobriu o delta aqui sendo 9, eu já sei que eu vou encontrar duas raízes. Encontrei as duas raízes, 5 e 2. Se o delta é maior que 0, a gente tem como descobrir as raízes, e a gente descobriu que vai ser duas raízes, a gente tem que ver com cavidade. Como o A aqui é positivo, então, com cavidade voltada para cima. Isso aqui, ó, eu desenhei aqui e disse que valores que está antes do 2, a função vai admitir valores de y positivo. Para o 5, se eu pegar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o valor de y vai ser positivo. Para o y igual a 0, os dois pontos que vai zerar essa função é justamente no 2 e no 5.
E o y só vai ser negativo, a gente atribuindo valores a x para encontrar o y negativo, é justamente no intervalo 2 e 5, aqui embaixo, onde a concavidade está abaixo do eixo x. Beleza? Bora fazer só mais um exemplo aí. Mais um exemplo. Eu vou apagar aqui essa função. Aqui a gente já vai ter exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem a função f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Logo de cara a gente já vê que essa função tem a concavidade para baixo, ou seja, é um desses três desenhos aqui, ó. E aí a gente precisa determinar o delta para ver se vai ter duas raízes, uma ou nenhuma. E aí, para determinar as raízes, menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Determinando o delta, eu vou determinar delta, eu ia colocar o delta já b ao quadrado, 2 ao quadrado menos 4, o a que é menos 3 e o c que é 1. Então delta vai ser igual a 4, menos com menos vai dar mais, aqui vai dar 12. É isso? 4 vezes 3, 12. E esse delta deu 16. Então aí a gente tem duas raízes. Para x, achar as raízes menos b menos o 2. Eu vou colocar aqui direto. Mais ou menos a raiz de 16 sobre 2, que vai multiplicar o a, que é menos 3. E aí, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 16 é 4. Isso aqui dividido por menos 6. Então, x vai ser igual, se eu pegar menos 2 mais 4 dividido por menos 6, vai ser uma das raízes, e a outra raiz vai ser menos 2 menos 4 dividido por menos 6. Então aqui, menos 6, vamos ver aqui, menos 2 com mais 4 vai dar 2. Se eu dividir aqui por 2, vai dar 1/3, menos 1/3. É a nossa primeira raiz. A outra aqui vai ser menos 6 dividido por menos 6, que vai dar 1. Então as raízes é menos 1/3 e 1. Agora bora fazer o gráfico dessa função. O eixo x está aí. Essa concavidade é para baixo. A gente tem duas raízes. Então, aqui vai ser as nossas raízes. Uma raiz é negativa. Aqui eu vou colocar menos 1/3. E a outra raiz, 1. Então, para o nosso estudo, deixa eu só ver, tá certinho. Aqui, valores anterior a menos 1/3, com isso aqui, ó, essa parte da parábola tá para baixo, que vai ser negativo. Valores no intervalo entre menos 1/3 e 1, a gente tem o y positivo. E aqui, valores que passou da raiz 1, aqui, ó, o gráfico está para baixo, então negativo. Então, vamos lá. Para y, a gente vai ter y positivo no intervalo para menos 1/3. O x ele pode variar nesse intervalo entre menos 1/3 e 1. Aqui, ó, positivo. Para o y igual a 0, a gente vai ter justamente o x valendo as raízes, menos 1/3, e x valendo 1. Para y valendo o y negativo, a gente vai ter aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ou seja, para x
é menor do que menos 1/3, o valor que está anterior a isso aí. E para x, deixa eu só ver aqui um detalhe. Para x maior do que 1. Então, isso aqui é justamente o estudo da nossa segunda função, que é menos 3x² mais 2x mais 1. Se por acaso a gente descobrir uma raiz, não sei se eu tenho um outro exemplo aqui. Vamos fazer um terceiro exemplo, tá? Então, veja só. Esse aqui foi o segundo. Então, a gente vai ter o y positivo nesse pedaço, nesse intervalo, entre menos 1/3 e 1. O y vai ser igual a 0 quando justamente x assumir os valores das raízes, ou seja, menos 1/3 e 1. E o y vai ser negativo quando a gente pegar valores que vai estar antes, por isso que eu coloquei aqui, ó, antes de menos 1/3 e depois de 1. Aí a gente vai ter o y valendo negativo. Vamos fazer um terceiro exemplo aqui. Terceiro exemplo. Exemplo 3. A gente tem a função f de x igual x² menos 6x mais 9. E aí a gente vai encontrar as raízes. Isso aqui igual a 0. Determinar o delta. Delta é b², ou seja, menos 6² menos 4, que vai multiplicar o coeficiente 1 e o coeficiente c. E aí, delta vai dar menos 6² vai dar 36, menos 9 vezes 4 vai dar também 36, e o nosso delta aí vai ser 0, ou seja, a gente vai ter uma raiz. O nosso gráfico, aqui é o eixo x, o nosso gráfico a gente já sabe que concavidade é voltada para cima, porque o A é positivo, concavidade voltada para cima, e vai tocar em um único ponto, porque o delta é 0. Então, nossa concavidade é essa aqui. Essa aqui. Bora determinar essa raiz. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse 0, que é o próprio 0, 2 que vai multiplicar o A. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 2, que vai dar igual a 3. Ou seja, a nossa raiz aqui é 3. Como nosso coeficiente está todo para cima, então, valores para a esquerda desse 3 aqui é positivo e aqui é positivo. Então, o nosso estudo dessa função vai ser o y vai ser igual a 0 para x igual a 3, tá? Isso aí, a função 0 é justamente quando a gente atribui a x a própria raiz. Então, y igual a 0 quando x for 3. O y vai ser maior do que 0 para valores de x anterior a 3, tá certo? Aqui, ó, x menor do que 3, a gente tem o y positivo, e para x maior do que 3, ou seja, aqui x maior que 3. A gente não tem esse caso de y ter valores negativos, tá? Esse caso aqui a gente não tem. Não há esse caso para x, ele sendo negativo, porque a nossa parábola ela não ultrapassou o eixo x, ela não caiu aqui. Ela ficou justamente, tocou em um único ponto no eixo x e subiu para cima, tá? Não há esse caso onde y assume valores negativos, porque a nossa parábola não caiu, não veio nessa região abaixo do x. Então, é isso aí. Para
para um caso que a gente tem, só um comentário para casos que a gente tem a parábola não tocando o eixo do x, justamente quando esse delta aqui, quando ele tiver valores, quando o delta for valores negativos, tá? Negativos. Quando a gente tem valores de x negativo, ou valor de x não, o valor do delta, quando o delta for negativo, a gente vai ter esse caso e esse caso. Agora lembrando que para esse primeiro caso aqui, todos os valores vão ser positivos. Já para o outro caso, onde o A é negativo, com cavidade para baixo, delta sendo também negativo, então aqui é tudo menos. Ó. O estudo sinal vai ser esse. Ok, meus queridos? No exercício lá, qualquer dúvida nesse vídeo, deixa o comentário. E o exercício do estudo do estudo sinal da função vai ser justamente esse. O objetivo é a gente ver como é que vai se comportar o valor de y quando a gente atribuir valores para x. Para esse exemplo aqui, se você pegar, por exemplo, se você tem essa função e jogar 2, jogar o x valendo 1, o x valendo menos 1, qualquer valor de x que você colocar aqui, você sempre vai ter esse y aqui, ó. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá? Eu poderia escrever assim. Lembrando que é a mesma coisa. Mas para qualquer valor que você colocar aqui de x, você vai ter o valor desse y um número positivo, exceto o 3. Porque se você colocar o 3, a função, ou seja, o y vai ser zero. Para esse caso aqui, o que a gente fez, os valores que você atribui em x que vão estar aqui, nesse caso aqui, a gente vai ter o y negativo. Beleza, meus queridos? Por hoje é só, e qualquer coisa, deixe lá os comentários lá.